Olá, boa noite, como vocês estão? Ai, galera, às vezes o Senhor é assim, né? Eu tava lendo uma palavra e eu resolvi compartilhar com vocês. Em Lucas, capítulo 8, versículo 16, tá escrito assim: Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. A primeira parte, eu vou continuar já já, mas ele tá falando sobre o que a luz é capaz de fazer num ambiente, né? Você não coloca uma candeia, que seria uma luminária, uma coisa assim. Em outros evangelhos está falando embaixo da cama, né? Então você não pode colocar dentro de um jarro ou embaixo da cama, porque não vai produzir o efeito para que ela foi criada, entende? A luz foi criada para iluminar, para que você possa ver, para que você possa enxergar, né? Para que possa ajudar você a encontrar alguma coisa que você perdeu, né? Tanto é que na passagem das dracmas perdidas, que a mulher perdeu as dracmas, falam que ela acendeu a candeia e viu que a casa estava bagunçada e foi arrumar a casa e acabou encontrando a dracma. Então, assim, a forma que a gente utiliza para encontrar, para enxergar, para ver as coisas é a luz, certo? Então a gente coloca ela num lugar onde que ela possa fazer o trabalho dela, que é iluminar as coisas. E aí ele continua assim: portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Eu fiquei, como? Por que como? Não deveria ser o quê? Ele não está falando sobre selecionar o que a gente escuta, mas o que estamos fazendo com aquilo que escutamos. Se Jesus disse que ele é a luz dos homens, na verdade João diz isso sobre ele, né, no primeiro capítulo de João. E a Bíblia diz que a palavra, né, luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se a gente sabe que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a palavra dele produz tudo isso em nós, esse como necessariamente está dizendo o que vocês estão fazendo com a luz que vocês estão recebendo através do ouvir da palavra de Deus. Porque não adianta só você escutar, você precisa escutar e praticar a palavra de Deus. Se você recebe a palavra, mas não faz nada com ela, de que serventia ela, o que ela vai iluminar, entende? Se você lê a palavra e ela não produz nenhuma mudança no seu viver, no seu relacionamento com as outras pessoas, que ela não transforma, não confronta nada em você, tem alguma coisa de errado. O que ela está iluminando? O que ela está trazendo à luz, entende? O que está oculto que ela está mostrando? Porque essa é a intenção, né, da candeia de luz, que nem tá no versículo anterior. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. A luz é a palavra. Se você recebeu a palavra, alguma coisa tem que acontecer, né? E aí depois vem a consequência. A quem tiver o quê? Ouvido a palavra de Deus. Mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Tem muitas pessoas que acham que sabem a palavra de Deus. E eu posso ser uma delas. Mas aqui eu só tô falando exatamente o que tá escrito, então. Mas as pessoas, elas recebem a palavra e não fazem nada com aquilo. E isso é muito ruim. Porque depois todos nós seremos cobrados daquelas palavras que nós escutamos e não fizemos nada a respeito. Antes disso,
tem a parábola do semeador, no mesmo capítulo. E aí, os discípulos perguntam o que significava aquela parábola. E Jesus Cristo fala: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vejam não vendo e ouvindo não entendam. E aí, em Isaías, tem uma menção aqui em João que falou assim, que Isaías profetizou, né? Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, não se convertam e eu os cure. E aí eu falava, nossa Jesus, você não quer curar as pessoas? Porque aqui você está falando, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas isso é simplesmente uma fala de pessoas que têm o coração fechado para a palavra de Deus, que escutam, mas não descem para o coração, que escutam sem a intenção de mudar, que escutam às vezes por costume e não porque querem que aquilo entre na sua vida e transforme o seu dia e faça uma mudança e que você se torne uma pessoa que ilumine outras pessoas com a palavra de Deus. Esses dias eu escutei uma pregação onde falava assim, você é a mensagem. E qual é a mensagem que você está sendo? Se eu sou a mensagem do Deus vivo nessa terra, o que eu estou mostrando para as outras pessoas? E de que forma eu estou mostrando para as outras pessoas? Porque tem que ser simples. A comunicação, para ela ser efetiva, o emissor, que é a pessoa que fala, tem que saber o que está falando e a pessoa que está escutando tem que conseguir entender o que a pessoa está explicando. Então, eu preciso que a minha mensagem de transmitir Jesus Cristo seja o mais simples possível. Às vezes, a mensagem não é para todos, é para mim. Mas eu preciso ser transformada por ela. Eu preciso que meu coração esteja aberto para receber a palavra. Eu preciso que meus ouvidos não estejam tampados. Porque às vezes, durante a caminhada, tem momentos que se tornam difíceis. E a gente escuta as palavras, mas elas não entram no nosso coração e a gente fica tipo, Deus não tá falando com a gente, Deus não tá falando com a gente. E na verdade o Senhor fala o tempo todo. Mas é que quando a gente tá num momento de dor, quando a gente tá nesses momentos difíceis, o que acontece é que, às vezes, a gente não para pra escutar a palavra de Deus. A gente não para pra receber a palavra de Deus. A gente não para depois da nossa oração e espera Deus falar com a gente. E é isso. Eu gostaria que vocês pensassem aí em como vocês estão escutando. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana com o Senhor Jesus. Que Ele abençoe muito a vida de vocês. E que